A paz do Senhor Jesus a todos. Mateus capítulo 4, do 17 em diante, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O que esta mensagem está querendo dizer? Que Jesus ele pregava o arrependimento, né? Como diz no versículo 17: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus estava em carne e ele estava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o Espírito de Deus está hoje no meio do povo, querendo que o povo se conserte, faça um conserto, se arrependa, se converta e se volte para Jesus. Busque a Cristo com força. Muitos estão fracos na fé, precisam ser levantados por Jesus, precisam se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. E vai dizer que Jesus estava andando, né? E viu algumas pessoas. Ele viu Pedro e André, que era Simão, Pedro, né? E André, e chamou eles. E eles seguiram a Cristo, eles aceitaram aquele chamado de Deus. E Tiago e João também estavam em outro lugar. E Jesus também chama, porém, eles deixam o Pai. Eles deixam o barco e o Pai. E aí, a Bíblia vai dizer que eles seguem a Jesus. Olha o que diz o 22 aí. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então está deixando bem claro que eles deixaram o pai deles, que eram dois, Tiago e João, deixaram o pai e deixaram o trabalho e foram seguir Jesus. E eles passaram a ver muitas coisas sobrenaturais, porque a Bíblia diz que, olha o que diz no 23 aí: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, como eles estavam seguindo Cristo, eles estavam vendo o sobrenatural de Deus, eles estavam vendo a manifestação de Deus na terra. Cristo, o Deus vivo, que estava em carne. E vai dizer: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então a Bíblia afirma que aqueles 4 homens, Pedro e André, Tiago e João, foram servir a Cristo. E eles estavam vendo a manifestação do poder de Deus. Isso aconteceu no século I. E hoje, no século XXI, Deus quer que o seu povo veja as manifestações dele. Assim como Deus estava manifestando ao mundo, por meio de Cristo, a obra de Deus na terra, Deus está manifestando a obra dele através do Espírito Santo.
E Deus quer que algumas pessoas vejam isso e presenciem isso e façam parte desse mover. Mas qual era a mensagem inicial de Cristo? Arrependei-vos. Muitos não estão se arrependendo dos pecados, dos erros, e por isso não têm força para buscar a Deus. Estão mortos espiritualmente. E Deus quer ressuscitar essas pessoas. Como que faz para ter essa ressuscitação, essa ressurreição? Primeiro, tem que ter Cristo. Não é só dizer que tem Jesus ou que aceitou Ele. Tem que ter Ele vivo na vida. Tem que procurar obedecer a Ele. E a gente pode ver em Mateus 5 algumas dicas de como fazer para ter essa vida dentro de si. Olha o que Jesus diz aí. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos não são pobres materialmente, como diz, pobres de espírito. São aquelas pessoas carentes de Deus, que reconhecem isso, que são necessitadas do Senhor. Não são aquelas pessoas que têm riqueza e está tudo certo, digamos assim, mas são aquelas pessoas que, com riqueza ou sem riqueza, elas sentem falta. Elas são pobres de espírito. Porque Cristo quer transformar essa realidade e fazer elas serem ricas com Ele. Olha o que diz o versículo 4 aí. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É claro que esses que choram aqui não são pessoas que choram porque fizeram coisas erradas e estão sofrendo uma penalidade, algum castigo, não é isso. Mas são aquelas pessoas que estão aos pés do Senhor, chorando, clamando, buscando uma resposta de Deus, com verdade e espírito, servindo a Ele. Então os que choram serão consolados. A mãe do profeta Samuel, Ana, ela orava chorando e Deus ouviu aquela prece. Ou seja, ela foi consolada. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então os mansos, aquelas pessoas que trazem a paz de Cristo, que levam a paz de Jesus, essas pessoas Deus se agrada. E a Bíblia diz que eles vão herdar a terra, ou seja, o físico. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E olha que legal, muitas pessoas velhas, bem velhas, geralmente são mansas, e eles vivem mais. Não é regra, mas há uma tendência. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha só, justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando lhe diz, bem-aventurados os justos, porque alcançarão justiça, e os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aqui ele é muito claro. Essa justiça aqui não é uma justiça no seguinte sentido. Acontece um crime, aí o cara diz, esse ladrão ele tem que pagar e tal, mas a vida desse cara que está falando que tem que pagar está toda errada. Às vezes o cara é um adúltero, trai a esposa, e diz que o cara lá que está na política está roubando. Ele não está sendo justo, porque às vezes ocorre um grande equívoco nessa passagem aqui. Muitas pessoas acham que porque elas querem a sentença sobre um ímpio ou um ato errado, estão sendo justas. É a mesma coisa, um cara diz para um drogado, larga a droga, mas esse cara, ele faz outra coisa errada, ele não está sendo justo. Quando a Bíblia diz que os justos alcançarão serão fartos, eles alcançarão, eles verão essa justiça, é porque eles estão sendo justos também. Não é alguém que cobra algo de alguém e em outra área ele não faz, mas é alguém que anda na plenitude ali. E é difícil ver esse tipo de pessoa, mas tem. E os que são misericordiosos, aqueles que têm compaixão das pessoas, desse Deus também se compadecerá dele. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Esses são os mais raros ainda. Tem crianças e outros. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que levam a paz, os pacificadores. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembrando que aqui não é uma hipocrisia, não é alguém que fala para alguém, para de beber, mas ele usa droga. Para de beber, mas ele engana o próximo. Para de beber, mas ele mente. Ou seja, ele fala algo contra alguém, que a pessoa está errada, mas ele faz outra coisa. Exemplo, o cara chega e diz, o político tal está todo errado. Mas aí essa pessoa, quando está no caixa para pagar uma compra, ele passa o troco, recebe troco errado a mais, sabe que a pessoa se esqueceu, confundiu, não prestou atenção, e ele não tem a boa índole de falar, olha, esse dinheiro aqui você me deu a mais. Por quê? Porque ele não quer para mim. Então ele diz que o político lá está errado, mas ele está fazendo. Isso não é justiça. Não é porque ele diz que alguém está errado que isso é ser justo. Quando Deus fala de justiça aqui, ele fala dessa questão de reta justiça. Tanto que a Bíblia vai dizer também sobre a reta justiça. Façam aos homens aquilo que você quer que façam para você. Ser justo. Ah, mas aquele cara tinha que ser preso. Você quer ser preso? Ah, mas ele errou. Mas se você errasse, você ia querer que ele fosse preso? Que você fosse preso? Ah, mas o cara roubou. Mas quando você enganou, você queria ser preso? Essa é a justiça de Deus. É você querer que faça com você, aqui, com os outros, aquilo que seria para você. Ah, mas aquele cara, ele traiu a namorada. Ele tinha que sofrer mesmo. Mas e quando tu traiu? Tu quer o perdão, quer a misericórdia? Cadê a justiça? Tu quer que o outro se arrebente e tu não se arrebenta? Ah, mas ele traiu, tu também. Compreende? Então, quando a Bíblia fala de justiça, ele se refere a essa questão aí. De ser justo com o próximo e com Deus. Aí ele vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, ou seja, por causa de Cristo, do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus estava dando umas instruções ao povo, sejam humildes, sejam mansos. Mas quando ele diz isso, é ser com verdade, isso possui uma profundidade, porque muitas pessoas pegam isso aqui, esse trecho, né? essa parte, isso aqui, que está aqui, e dizem, não, isso aí eu conheço, eu sou manso, mas será que é mesmo? Porque isso aqui tem que sair do papel. Quando eu falo isso aqui, obviamente é com respeito, eu falo isso aqui tem que sair do papel. É manso, é quando alguém fizer mal, a pessoa procurar se controlar, pelo menos um pouco. Ela vai ter que procurar ser mansa. Não é fácil, porque também pessoas abusam da paciência e boa vontade. Então tem pessoas que instigam ao ódio. Tem pessoas que instigam ao ódio. São pessoas enganosas. São pessoas que procuram são pessoas que procuram enganar, pessoas que mentem. São pessoas fraudulentas. Então existe muitas coisas erradas. E Jesus diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Às vezes, Deus quer te encher da presença dEle, mas falta largar alguma coisa. Te volta para Cristo, se volta para o Senhor. E Ele vai dizer no versículo 13 ao 16, Mateus 5, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo, vocês é quem tem que fazer a diferença. Vocês são o sal. Se ele perdeu o sabor, para nada serve. Não se pode esconder. Se você serve a Cristo, se volte para Ele. Volte a buscar o Senhor, volte a adorar Ele, se volte para Ele, se converta, volte, mude, para que Ele faça se manifestar na tua vida, para que Ele te levante, para que tu seja ressuscitada. Você, pessoa dos mortos, quis dizer ressuscitada, você, pessoa, a pessoa que me ouve, ressuscitada dos mortos, ter força para pregar, para anunciar Jesus, para falar de Deus, para ter vontade de adorar. Muitos estão caídos, não conseguem se levantar, porque vivem voltados para o mundo, não são mansos, não são justos, não são pacificadores, são pessoas fofoqueiras, enganadores. Então Deus, Ele quer mudança. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você que assiste essa mensagem, se Deus te trouxe até aqui, não fale mal de mim, nem de outros pregadores, mas reflita nessa mensagem. Se Deus permitiu você ouvir até o fim, até aqui, recebe essa palavra de buscar mais ao Senhor, conforme Ele quer, de procurar fazer a vontade dEle. Medita nessa mensagem, busca ser justo com o próximo, busca a mansidão de Deus, busca a justiça, que é um dos mais difíceis. Tem muita gente que é manso, mas é falso. Agora a justiça verdadeira já é mais difícil, porque para ser justo tem que ser com verdade. Justo é só os verdadeiros que vão conseguir ser justos. Deus abençoe, a paz de Cristo, e que Deus te livre de todo mal, que todo mal caia por terra, em nome de Cristo, amém.